Olá pessoal, meu nome é Caroline, né? Eu tenho o canal Fé, Filosofia e Cultura e hoje nós vamos dar sequência ao assunto que nós comentamos anteriormente a respeito dos momentos finais da vida de Jesus, né? Então eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Então vamos lá. Como que foi então o procedimento aonde foi a prisão e processo de Jesus? Era noite fechada quando saíram da sala. Conforme seu costume, Jesus atravessava o Vale do Cedro e alcançava, acompanhado por seus discípulos, o jardim de Getsêmani no sopé do Monte das Oliveiras. Ali se sentou. Dominando seus amigos com sua imensa superioridade, ele velava e rezava. Eles dormiam ao seu lado, quando de repente uma tropa armada apareceu sob as luzes de tochas. Eram agentes do templo, armados de bastões, espécie de brigada de polícia concedida aos sacerdotes. Eram guardados por um destacamento de soldados romanos com suas espadas. O mandado de prisão vinha do sumo sacerdote e do Sanedrim. Judas, conhecendo os hábitos de Jesus, indicara esse local como que oferecia maior facilidade para surpreendê-lo. Então, realmente, gente, esse procedimento onde Jesus ele foi preso e processado já foi algo assim totalmente armado pela guarda policial daquela época, né? E Judas, que era então que foi o discípulo de Jesus e que o entregou, ele sabia que era de costume Jesus ele alcançar ali o jardim de Getsêmani, aonde ele ia muitas vezes com seus discípulos, né? Então foi algo que aconteceu de repente, né? Apareceu ali, então, essas pessoas que queriam prender Jesus, né? Segundo a tradição unânime dos primeiros tempos, o próprio Judas acompanhou a escolta e até mesmo, segundo outros, teria levado o traje a ponto de assinalar sua traição com um beijo. Qualquer que tenha sido a circunstância, o certo é que houve um começo de resistência por parte dos discípulos. Conta-se que Pedro puxou a espada e feriu a orelha de um dos servidores do sumo sacerdote, chamado Malco. Jesus interrompeu esse primeiro movimento e se entregou espontaneamente aos soldados. Fracos e incapazes de reagir, principalmente contra autoridades que tinham tanto prestígio, os discípulos fugiram e se dispersaram. Unicamente Pedro e João não perderam de vista seu mestre. Um outro, jovem, talvez Marcos, o seguia vestido com roupas leves. Quiseram prendê-lo, mas o jovem fugiu, deixando sua túnica nas mãos dos guardas. Então, quem foi assim, vamos por assim, o responsável mesmo por Jesus ter sido preso foi Judas, né, que o entregou com um beijo, né? E aí isso foi algo que deixou todo mundo muito assim perplexo, né? Tanto que até Pedro ele tentou na hora que vieram ali para prender Jesus, houve uma resistência por parte dos discípulos, né? Pedro, ele puxou a espada e feriu a orelha do Malco, né? Que era um dos servidores ali, e Jesus, ele interrompeu esse movimento e ele acabou até curando, né? O ferimento na orelha de Malco, e o Malco, ele voltou a ficar bem. Mas isso mostra que houve uma resistência mesmo ali. Então, realmente, os discípulos acabaram, muitos deles até fugindo e se dispersando, né? Pedro e João é que não perderam o seu mestre de vista, né? Agora, os outros discípulos acabaram até fugindo e se dispersando, né? O procedimento adotado pelos sacerdotes contra Jesus estava de acordo com o direito estabelecido. O processo contra o sedutor, que busca atentar contra a pureza da religião, é explicado no Talmude, com detalhes cujo ingênuo descaramento faz rir. A cilada judiciária ali é tomada como parte essencial da instrução criminal. Quando um homem é acusado de sedução, instalam-se duas testemunhas por trás de uma parede, arruma-se um jeito de atrair o acusado para um quarto contíguo, onde possa ser ouvido pelas testemunhas sem que as perceba. Acendem-se dois candeeiros perto dele, para que fique bem constatado que as testemunhas o veem. Em seguida, faça o acusado repetir sua blasfêmia, ele é levado a se retratar. Se ele persistir, as testemunhas que ouviram levam-no ao tribunal e ele é apedrejado. O Talmude acrescenta que foi dessa forma que procederam com Jesus.
que ele foi condenado sobre o depoimento de duas testemunhas e que o crime de sedução é, em suma, o único para o qual se preparam testemunhas dessa forma. Então, Jesus ele foi condenado por um crime de sedução, né? Ele realmente foi uma pessoa que foi realmente processado por isso. E realmente isso é uma coisa que acontecia quando o homem era acusado de sedução. Isso era algo que acontecia, né? Acontecia isso e Jesus, então, ele teve que, ele teve que, vamos por assim, seguir isso que aconteceu com ele, porque se ele não seguisse, ele poderia ser apedrejado. Então Jesus, ele foi dessa forma que procederam com ele, né? E os discípulos de Jesus nos ensinam de fato que o crime imputado a seu mestre era a sedução, e salvo algumas minúcias, fruto da imaginação rabínica, o relato dos evangelhos corresponde passo a passo ao procedimento descrito pelo Talmude. O plano dos inimigos de Jesus era convencê-lo, por inquérito testemunhal e por suas próprias confissões, de blasfêmia e atentado à religião mosaica, de condená-lo à morte segundo a lei, depois de fazer aprovar a condenação por Pilatos. Então, eles realmente tinham esse plano mesmo, né? Através desse crime de sedução, era realmente fazer com que Jesus pudesse ser condenado por blasfêmia e atentado à religião daquela época. A autoridade sacerdotal, como já vimos, estava de fato inteiramente nas mãos de Hanã. A ordem de prisão provavelmente vinha dele. Foi para junto desse poderoso personagem que primeiramente levaram Jesus. Hanã interrogou-o sobre sua doutrina e seus discípulos. Jesus recusou-se com justa altivez a entrar em longas explicações. Referiu-se ao seu ensinamento como tendo sido público. Declarou nunca ter sido doutrina secreta. Pôs-se ao sumo sacerdote interrogar os que o haviam escutado. Essa resposta era perfeitamente natural, mas o respeito exagerado pelo qual o velho pontífice estava cercado a fez parecer audaciosa. Um dos assistentes replicou-lhe conta-se como uma bofetada. Então, Jesus, ele foi, como eu falei, condenado, né, por esse crime, e eles interrogaram Jesus, né? E Jesus, se ele era realmente culpado disso que ele estava sendo acusado, mas Jesus ele se recusou e ele referiu que o seu ensinamento era público. Ele declarou nunca ter tido uma doutrina secreta, então ele foi realmente se defender. Pedro e João seguiram seu mestre até a casa de Hanã. João, que era conhecido na casa, foi admitido sem dificuldade, mas Pedro foi barrado na entrada e João teve de pedir à porteira que o deixasse passar. A noite estava fria. Pedro ficou na antecâmara e aproximou-se de um braseiro, em torno do qual os empregados se aqueciam. Ele logo foi reconhecido como discípulo do acusado. E ali foi o infeliz traído por seu sotaque galileu, acuado pelas perguntas dos criados, entre os quais um era parente de Malco e o havia visto em Getsêmani. Negou 3 vezes que tivesse tido a mínima relação com Jesus. Então, esse foi realmente o que aconteceu ali, né? Pedro, que era o discípulo que continuou com Jesus, Pedro e João, né? Pedro, ele negou Jesus e ele tinha falado que não negaria, mas ele acabou negando. E Jesus ele tinha dito isso, né, para Pedro. Então nós vemos que todo esse processo contra Jesus foi algo assim muito muito sacana, né? Porque Jesus era uma pessoa inocente e ele não tinha que passar por esse tipo de processo, né? Porque ele não tinha cometido nenhum crime, né? Não tinha feito nada de errado. Então foi uma coisa muito errada que fizeram com Jesus. Bom, pessoal, eu vou continuar no próximo vídeo falando sobre o desfecho desse assunto, que é a morte de Jesus. Então, eu espero que vocês acompanhem e nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.